O presente vídeo é um trabalho que integra a disciplina História da Matemática, ofertada pela Universidade Federal de Pernambuco, campus do Agreste, no semestre remoto de 2020.3, com o objetivo de apresentar as principais ideias do texto Origens da Matemática, o Nascimento da Matemática, de Manuel de Campos Almeida. Nos propomos a poetizar um pouco da chamada pré-história da matemática através de versos rimados. Bem-vindos à Matemática Poetizada. Dos primórdios à atualidade, explicando seu surgimento, conscientes do não sabemos e não saberemos, mas buscando o entendimento. É assim que se inicia a história do seu descobrimento. Por meio de priscas e eras, a matemática teve seu nascimento. Falando em termos da biologia, uma sobrevivência sadia é o máximo que um ser com vida pode almejar no seu dia a dia. A cultura busca sua sobrevivência, assim como a matemática busca não perder a sua essência. Quanto mais conhecimento a matemática se torna maior, e a homeostase, seu equilíbrio se torna ainda melhor. O objetivo de qualquer espécie é sobreviver, por isso que não devemos deixar a matemática morrer. Ensinamos matemáticas por meio de mediações, homeostase cultural, sobrevivência intergerações. Sobre a homeostase agora vamos falar. Homeo significa o mesmo e estase ficar. Ele indica um estado de equilíbrio. Vamos continuar aprendendo, meu amigo. O ser humano busca a sua transcendência, ou seja, perpetuar através das gerações e sua subsistência. Além da homeostase, o ser humano busca a transcendência. Não contentado com seu modo de vida, vai além da sobrevivência. Como resultados temos a origem da matemática, conhecimentos com características e aplicações práticas. Mesmo entre os mais remotos hominídeos, por australopitecos conhecidos, podemos ver uma iniciação de pensamento simbólico havendo uma associação de seixos em forma natural com a face de um membro da espécie que na época era atual. Em suas cavernas passaram a colecionar esses eixos associados e então os comportamentos não utilitários dos indivíduos começaram a apresentar. Uma associação simbólica primitiva pôde se evidenciar. Por exemplo, o ocre, por argila também denominado, que teve valor simbólico reconhecido na África contestado. Outro exemplo de simbolismo foi o uso de adornos pessoais e de peças de joalheria com importância agora pessoais. Indício reconhecido do simbolismo é o reconhecimento da importância do indivíduo. Exemplo disso é pendentes usados pelos hominídeos. O que se pode confirmar com certo grau de certeza é que o comportamento cultural surgiu primitivamente na escala evolutiva do reino animal. Esse tipo de pensamento pôde ser rastreado desde o gênero Homo até os hominídeos primitivos já falados. Foi um produto de evolução prolongada nesse gênero, e não só do Sapiens sapiens manifestado. Muito antes da Grécia Antiga, já se conhecia a geometria. Comecemos pela simetria. Na machadinha ela aparecia, fazendo um corte muito maneiro, fazia sua magia. Há mais de 600 mil anos, ela era alta tecnologia. Não só na machadinha que a geometria aparecia, mas também nos ossos de elefantes, gravuras, eles faziam. Daí foi perceber que já faz um bocadinho de tempo que a geometria existia. Foi escavado em Bezimbabwe um objeto que já existia desde 400 mil anos atrás. Nos retângulos ele esculpia. Pode até ser considerado o uso mais antigo da geometria que a sociedade sabia. O tetraedro gravado em pedras apareceu numa forma diversa. Naturalmente foi encontrado e logo foi preservado. Seria uma das primeiras surgidas. Mal sabia ele que as formas ali expressadas seriam no futuro desbravadas e estudadas. Agora vem a parte interessante, as primeiras manifestações dos pensamentos simbólicos e matemáticos de sobreviventes a transcendentes enigmáticos, mostrando suas contribuições. E esse povo intrigante como eram denominados, desvendando agora de Homo sapiens sapiens eram chamados, assim iniciando matematicamente as comunicações. Os hominídeos oriundos da África, um lugar gélido e seco numa época glacial, lutavam contra o frio e o mais importante era sobreviver, buscando alimentos para sua necessidade básica a atender. Permaneciam no interior do continente local. Então partiram para o habitat, o litoral,
e assim peixes e crustáceos começaram a comer. Um pouco mais aliviados dessa busca pela sobrevivência, mudaram suas necessidades e o foco em não utilitárias atividades marcaram sua intensa transcendência. Ao utilizarem conchas marcadas e furadas para colares e similares, introduziram símbolos mesmo não intencional. Esses elementos carregavam um peso simbólico e cultural devido à raridade dos exemplares. O ocre, outro simbólico elemento, também nas conchas daqueles hominídeos encontrados, desde o surgimento da nossa espécie era empregado, sendo assim a cor em suas vidas dando provimento. As cores em suas vidas foram incorporadas, seguindo pelo homem moderno, vindo como o galermo, as marcas simbólicas não podem ser negadas. Em seguida apareceram as formas, desenhos sem padrão geométrico definido, ou seja, sem normas, num período em que a matemática e a arte mescladas estavam, buscando pelos prazeres estéticos matemáticos começavam. Aqui estava claro a transcendência, e aquele povo raro excedia a sobrevivência. Temos o ocre do rio Clances como exemplar, um artefato não utilitário a contemplar. Os mais antigos artefatos datados, misteriosos como cobertos com véu, são como os primeiros desenhos de uma criança, feitos com lápis e papel. Ainda assim, são valiosas evidências do desenvolvimento da simbologia. Nesse período, haviam tendências de empregar elementos da geometria. Vivia-se em pequenos agrupamentos. O estilo de vida era coletar e caçar. Por isso tardou o advento do ato de comparar e contar. A geometria parece preceder a aritmética na história da nossa evolução. Com isso, típicos casos de métrica antecederam os de função. Sobre manifestações geométricas, agora vamos falar. Se foi monogênese ou poligênese, é o que vamos estudar. Com a monogênese crê que o surgimento foi na África. A poligênese vem dizer que surgiu em várias áreas. O pensamento geométrico tinha conotações sociais, expressas em pinturas, adornos e tatuagens corporais. Era utilizado como identidades individuais e grupais, importantes para discernir tribos e posições sociais. É mais provável que o pensamento geométrico surgiu lá na África do Sul, que em seguida se difundiu no mundo de norte a sul, por meio do deslocamento dos bandos por aí. Com o início da colonização global, foi da África para outros lugares do mundo se expandir. Com tudo isso fica claro que a monogênese é a que tem mais aceitação. A geometria tão usada em nosso cotidiano iniciou na África e se espalhou pelo mundão. O povoamento da Europa se deu da seguinte forma. Depois de 50 mil anos, os humanos imigraram da África para a Europa. Com o Bolniciano na frente e o Proto-Aurignaciano atrás, usando os corredores para migrar, deixaram sua terra para trás. Como os neandertais estão quase em extinção, os humanos modernos chegam para mudar a situação. Muitos se questionam o porquê do ocorrido, se foram os fatores ambientais ou combates com inimigos. Não se sabe ao certo como aconteceu, mas a fala articulada na vida do homem moderno se desenvolveu, já que os fatores biológicos não influenciaram nessa transformação. Mesmo que nessa época o clima tivesse muita flutuação, nos leva a crer que também não influenciou não. Fatores culturais. Línguas complexas. Vamos falar sobre línguas que são coisas principais, são as mais citadas como os fatores culturais. A linguagem primitiva é uma mutação modificada, os pré-requisitos da linguagem já foram consolidados. Nosso cérebro está preparado para mudanças locais. A criança pode aprender qualquer língua sem erros gramaticais. A língua dos cliques, falada pelos ancestrais, denominada a língua mais antiga da África, voltará aos seus lugares atuais. Ainda falta evidências do que realmente aconteceu com esse salto na língua e como ela se deu. Do processo da contagem agora vamos falar, então não fica de fora e vem com a gente prosear. O processo de contagem teve início na pré-história, com empregos de correspondência do tipo 1 a 1. Usavam-se pedra e ossos para contar, começando sempre, é claro, pelo número 1. A literatura pouco registra sobre os ossos de Lembombo e Xango.
com tradição africana e influenciadores do processo de contagem. Esses caras têm coragem. Nessa onda também falamos sobre a aritmética, que tem como parte principal os números naturais, não podendo deixar de fora as verdadeiras evidências que vieram do Paleolítico Europeu, influenciando vidas até chegar em você e eu. Após esta breve imersão nas raízes da história da matemática, agradecemos a atenção à medida que convidamos a todas e a todos a explorar ainda mais sobre esta dimensão da matemática.